Boa noite. Deus abençoe a sua vida e minha vida também. A você que está em casa, que possamos nesta noite glorificar o nome do nosso Deus mais uma vez. E é tempo de fazer o bem. É tempo de fazer o bem. Esse tema é uma reflexão sobre os acontecimentos recentes que sobrevieram sobre nós nos últimos tempos. Acontecimentos esses que arrasaram, avassalaram a sociedade em vários aspectos: social, emocional, financeiro. E pelo mundo afora nós temos vistos aí governos desestabilizados, pessoas enfrentando tantas situações, empresas perdendo o seu ponto de apoio, famílias perdidas, desestruturadas financeiramente. A economia para muitos está um fiasco. Pessoas que estão batalhando, tentando correr atrás do seu e não têm conseguido. Muita coisa se modificou. Famílias desempregadas, pessoas em dificuldades. E enquanto muitos lutam em fazer o bem, outros nem tanto. Enquanto muitos lutam em fazer o bem, outros nem tanto. O tema de hoje, tempo de fazer bem, é uma expressão daquilo que nós estamos precisando renovar em nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso contexto social. Tempo de fazer o bem é uma palavra para a minha vida e para a sua vida, de forma que eu e você entendamos que o momento é este, e é propício, e é agora que precisamos fazer. Por isso eu quero convidar você para ler comigo Marcos, capítulo 3, do versículo de 1 até o 6. Marcos, capítulo 3, é o nosso tema desta noite, do versículo de 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. É um tema que foi falado na igreja recentemente, que fala sobre o homem da mão ressequida. E diz assim a palavra do Senhor. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali o homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam ali observando a Jesus para ver se o curaria em um dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Nós vamos orar neste momento. Nós estamos diante mais uma vez da palavra de Deus, e os desafios são muitos para a nossa vida. E nessa noite, mais uma vez, a gente quer que Deus habite no nosso coração e que faça a sua palavra fazer guarida no nosso coração. Então vamos orar para que Ele possa nos abençoar mais uma vez nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, estamos na Tua casa e queremos aqui mais uma vez, ó Deus, expressar a nossa gratidão ao Senhor por tudo e pedir que o Senhor esteja fazendo com que o nosso coração esteja completamente atento à Tua palavra, Senhor. Não nos faça perder, ó Deus, essa rica oportunidade de estarmos na Tua casa e podermos cultuar ao Senhor. Enche o nosso coração da Tua alegria e dê-nos a noite abençoada, um culto onde o Senhor possa ficar livre e falar ao nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Uma busca frenética para o transplante de coração. É um filme chamado Um Ato de Coragem, de Daisy Washington. Não sei quantos já puderam assistir esse filme. Um Ato de Coragem. A história do filme narra de um pai que tem um filho de 8 a 9 anos que tem uma doença cardíaca. O filho tem uma doença cardíaca. E seu coração não consegue bombear o sangue normalmente. Então ele precisa desesperadamente de um novo coração. Esse pai, no filme, chamado John Keel, e o filho se chama Mike, que está cometido dessa doença,
O pai então leva Michael ao hospital para que os médicos pudessem avaliar o menino e pudessem fazer então o transplante de coração. Nós vemos nesse filme, queridos, uma dura realidade da nossa condição hoje no sistema de saúde. É uma história contada no filme, mas é uma história que se reflete muito na sociedade, nos países que carecem de uma programação do sistema de saúde mais eficiente. E nesse filme conta que pessoas envolvidas diretamente com a área de saúde, que deveriam estar preocupados com o bem do próximo, com o bem do outro, preocupados em trazer alento, em trazer socorro para as pessoas. É um momento de crise pessoal, em que se deveriam unir forças em prol de uma sociedade, em prol de alguém que está precisando, e até mesmo alegremente estar ali para servir. Nós vemos que pessoas que poderiam estar ali honrando sua profissão e servindo às pessoas com muita alegria. Na verdade, existem pessoas que aproveitam da situação para tirar um proveito em benefício próprio, visando nada mais e nada menos do que o lucro. Esse pai no filme não tem um plano de saúde adequado, ele não tem para onde socorrer o filho dele. Um transplante de saúde um transplante de coração é algo extremamente complexo. Exige uma infraestrutura de saúde enorme. O custo disso é um custo operacional, acredito eu como leigo, altíssimo. E como não há cobertura de plano de saúde para este homem pobre, tampouco para o filho dele, ele então, em um ato de desespero, o filme narra que em um ato de desespero, ele pega uma arma e vai com seu filho até o hospital, e ali rende então aqueles profissionais que estavam de plantão. E reúne todos em uma sala e os fazem reféns. E a intenção daquele homem no filme, ele diz isso, não é fazer mal à vida daquelas pessoas, mas é para mostrar para eles que se possível fosse, se viável fosse, se não houvesse uma outra solução, ele tiraria a própria vida para salvar a vida do filho. Se o filho estava precisando de um transplante de coração, e se não havia possibilidade, ele morreria para que naquele momento pudesse ser feito o transplante de coração dele para o seu filho. É claro, queridos, que é um ato errado, nós não vamos fazer isso. Mas o filme mostra um desespero de um pai querendo salvar a vida do seu filho. O contexto desse filme, embora seja uma ficção, ele mostra uma realidade vivida por muitos, que talvez não seja um transplante de coração, mas um outro problema de saúde, que também requer algo sério, rápido, algo que seja eficaz para salvar a vida de uma pessoa querida, de um familiar querido. Quantos hoje não passam por isso? E é interessante que, tanto no filme, como na nossa realidade, nós ainda vimos, em meio a tanta desgraça, em meio a tanta desordem, em meio a tanta necessidade, em meio a tanto caos da saúde, uma minoria, um grupo muito pequeno, tentando tirar proveito da situação, tentando tirar lucro, fator financeiro, em prol daquele que está sofrendo, ou seja, está querendo resolver o seu problema, está com uma dificuldade, está desesperado, vou tirar proveito da situação, vou dar uma canetada e vou aumentar o valor, para que a coisa fique muito a meu favor financeiramente. Um grupo minoritário, queridos, que tentam tirar proveito da situação, que em prol da desgraça dos outros, em prol da falta de saúde dos outros, requer para si fatores financeiros. O filme mostra muito isso. Mas não é difícil imaginarmos que na nossa sociedade, e que em países, nós sabemos que essa realidade, ela existe. Trazendo até mesmo para os nossos dias de hoje, nós vemos também que existe por trás de todo um sistema de saúde uma equipe fantástica, e que essa equipe não deixa esse sistema se desestruturar. Embora uma minoria intente contra o sistema, nós temos grandes profissionais, pessoas que nos orgulham de estar à frente da saúde, para que esse sistema ele seja estruturado. Ele pode balançar, mas ele não cai, porque tem pessoas sérias ali, e nós nos orgulhamos dessas pessoas sérias.
E eu estou falando aqui de pessoas que são médicas, homens e mulheres, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens, capelãos hospitalares, motoristas de ambulância, o próprio SAMU. Quantas vidas são salvas pelo SAMU? A equipe da Secretaria de Saúde, que tem que se desdobrar para poder conseguir o material hospitalar, os suprimentos hospitalares, que conseguir fazer a escala médica para que os médicos consigam estar ali atendendo a população. Irmãos, é tanta estrutura por trás disso tudo, pessoas sérias, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres usadas por Deus, que têm o seu coração aberto, livre, para ouvir a voz de Deus. Pessoas que não medem esforços. Quantas pessoas dobram plantão, está na hora de ir, mas pela necessidade, trabalham mais um pouquinho, para poder atingir aquelas pessoas que tanto necessitam. Pessoas que tentam ir para casa para descansar, mas a cabeça não desliga. E nós vemos orgulhosamente relatos na televisão, nas redes sociais, de pessoas ligadas à saúde, que estão extremamente preocupadas com a nossa saúde, com a saúde da população, que se empenham em fazer o bem, se empenham em fazer o bem. Nós estamos falando de profissionais extremamente sérios, humanos, que lutam, que trabalham diuturnamente para fazer o bem às pessoas. Eu vou até além. Pessoas que vão muito além do seu desgaste físico e até psicológico, para fazer com que eu e você tenhamos acesso a uma saúde de melhor qualidade. Para que pessoas como eu e você, no mínimo, tenham um pouco de dignidade quando chegarmos em uma assistência médica, a um hospital, a uma UPA, a um lugar que existe ali um atendimento médico. Por isso, o nosso louvor a Deus, a nossa admiração por profissionais que estão na frente de todo um processo clínico, médico. E se eu esqueci de alguém, me perdoe aí, mas que Deus esteja te abençoando. Nós nos orgulhamos de vocês que estão à frente de toda essa batalha, de todo esse mover permitido por Deus, toda essa pandemia, para salvar e melhorar a vida de todos nós. Mas, irmãos, o que entristece o nosso coração também, e o que tem passado na mídia, por um lado que nos alegra o coração, uma equipe médica, uma equipe capaz de nos atender. Por outro lado, recentemente, temos ouvido na mídia, e o que nos entristece o coração, é que um grupo bem pequenininho, talvez até uma pessoa, que intenta contra o sistema de saúde, faz um estrago tão grande. Um estrago tão grande. Pessoas que fazem licitação de compras de respiradores, que tem uma população precisando, querendo, hospitais querendo. O que a gente vê na mídia é que a burocracia atrasa, ou que o dinheiro é desviado, ou que é feito uma maracutaia qualquer para que, enfim, esse equipamento não chegue no seu destino final. Quantas vezes medicamentos são desviados? Quantos médicos, até mesmo aquelas pessoas que não têm um compromisso com Deus, batem o cartão e não trabalham, vão para outro lugar? Irmãos, quantas pessoas, em sua grande minoria, por causa de quando o médico não faz o seu plantão, prejudica a saúde de quantas pessoas estão na fila ali, necessitando de um atendimento médico? Misericórdia, queridos, misericórdia. Pessoas que extorquem o dinheiro público. E é claro, muito claro, irmãos, que estes são a minoria. Estes são a minoria, porque nós temos pessoas sérias, como eu disse, que estão ali na frente, segurando o sistema, para que ele não caia. Agora eu estou falando do sistema de saúde, mas se você olhar um pouquinho, todos os sistemas ao seu redor, nós vamos perceber que em todos os sistemas há corrupção, infelizmente. A mídia sempre mostra em um poder corrupção. Mas o que me preocupa e eu fico um pouco pensativo é que não é um grupo muito grande. Talvez uma pessoa que tem uma ideia maléfica, uma ideia pecaminosa, que tem uma intenção de fraudar e vai fazendo uma rede de pessoas unilateralmente para que possam fraudar todo o sistema. E talvez o resultado de uma ou duas pessoas ou três pessoas fraudando o sistema sejam milhões de pessoas prejudicadas
Porque o sistema de saúde, um outro sistema qualquer, se torna ineficiente. Pessoas que não estão interessadas em fazer o bem. Pessoas que estão intentando contra o bem público. Mas certamente, essas pessoas, o seu destino já está marcado por Deus. E muitos deles têm conhecimento. E aqueles que ainda não têm o conhecimento, já estão marcados por Deus. Porque a palavra de Deus nos assegura que todos aqueles, ai daqueles, que intentam contra um filho de Deus. E dentre essa multidão toda que estão fazendo mal, existem pessoas como eu e você, crentes em Cristo Jesus, que Deus, no momento certo, pedirá conta a essas pessoas por não ter tomado conta da nossa vida, da nossa saúde, ou seja lá o que for. Essas pessoas estão marcadas por Deus. E eu quero voltar ao texto com vocês, queridos, de pessoas que poderiam estar fazendo bem, estavam no local podendo fazer o bem e não estavam fazendo bem. Pessoas que poderiam estar ali naquele momento usufruindo da presença de Jesus, cultuando a Jesus, praticando o evangelho, ouvindo o que Jesus tinha a dizer, aprendendo, mas estavam ali só de corpo presente. A sua mente não estava querendo fazer o bem. A sua mente estava intentando contra o mal. No capítulo 2, e a partir do versículo 1 para cá, nós vamos ver ali um grupo de fariseus e também de saduceus que entram em confronto com Jesus. Pessoas que estavam caminhando com Jesus, observando Jesus, vendo Jesus, mas com outro tipo de intenção, de fraudar a Jesus ou de tentar contra Jesus. E eles estavam preocupados, porque Jesus estava perdoando pecados. Quem é este homem que estava perdoando pecado? Ele se diz Deus, se diz o Filho de Deus. E quem é ele que estava perdoando pecados? Mas vejam bem, queridos, que eles estavam no lugar, que daqui a pouco nós vamos ver, que eles estavam no lugar onde Jesus estava presente ensinando. Então eles saberiam, ou já sabiam quem era Jesus. Não precisavam estar questionando quem era Jesus. Mas o seu coração estava tão cegos, longe da presença de Deus, que eles estavam arguindo, intentando contra Jesus nas suas palavras e até mesmo no seu procedimento. E a intenção deles era a seguinte: como pode um homem dizer que perdoa pecados? Porque Jesus, naquele momento, ele come com pecadores. Jesus permitiu ali que seus discípulos não jejuassem naquele momento e que eles pudessem comer das espigas que estavam ali dispostas. Então, percebam que há um confronto aqui nessa história acerca de um homem. E esse homem, a Bíblia diz que ele tinha a mão ressequida. Porque para os fariseus, até mesmo os saduceus, quem era este homem que estava cometendo dezenas ou alguns delitos, que não poderia estar fazendo aquilo? Primeiro, que ele não poderia pedir aos seus discípulos que jejuassem, que não jejuassem, ou que comessem das espigas. Ele também não poderia perdoar pecados, ele também não poderia curar, porque era um dia de sábado. Vejam que pessoas que estavam dentro do mesmo lugar que Jesus, estavam dentro do Sinédrio, um lugar de adoração, um lugar de culto a Deus, a Jesus Cristo, um lugar de aprendizado, pessoas que estavam ali, intentando contra, de corpo presente, mas a sua mente, maquinando o mal. Percebem isso? Na sua mente, maquinando o mal. E em outras palavras, Jesus, ele transmite para aqueles homens: olha, vocês são equivocados quanto ao dia de sábado. Porque o dia de sábado ele foi criado por causa do homem, para abençoar o homem. E não o homem foi criado por causa do dia de sábado. Os valores estão invertidos. E a Bíblia diz assim, irmãos, que estava ali um homem que tinha uma das mãos, como? Ressequida. E Lucas vai tratar esse homem, ele vai mais a fundo, que ele diz que essa mão ressequida era a mão direita. E que este homem era um pedreiro, que ele necessitava da sua mão para trabalhar. Vamos dar uma pausa aqui agora. Lucas trata esse homem da mão ressequida, uma mão seca, sem sangue, toda atrofiada, como um pedreiro, e que ele precisava da sua mão para trabalhar. Aquele homem tinha família, tinha que tirar do seu sustento para abençoar os seus. Então aquele homem estava extremamente preocupado. Agora, por que aquele homem tinha uma mão ressequida?
Na cabeça daquele homem, certamente, estava ressequida por causa do pecado. Porque todos nós, irmãos, fomos gerados em pecados. O que nos trouxe a salvação foi Cristo Jesus. Se não fosse pela obra de Cristo Jesus, não teríamos a vida que temos hoje. Então aquele homem, naquele momento, ele coloca o seu coração e fala: olha, eu estou em pecado e a minha mão pode ser curada se eu encontrar com Jesus. E se eu encontrar com Jesus e falar: Senhor, me cura, esse Jesus vai me curar. Então a Bíblia diz que esse homem da mão ressequida, que precisava da sua mão para trabalhar com toda a sua necessidade, ele com seu coração aberto fala: Senhor, eu preciso ser curado. Esse homem implorou por Jesus por causa do seu trabalho. E ele não poderia adorar a Deus, porque no seu coração ele sentia que ele estava em pecado. Esse homem foi levado pelos fariseus, porque os fariseus queriam montar uma armadilha para Jesus. E levaram este homem até Jesus para ver o que Jesus faria. E Jesus, vendo a situação daquele homem, e em tempo de fazer o bem, Jesus fala para ele: vem para o meio. Vem para o meio. Jesus curou muitas pessoas em Cafarnaum. E aí aqueles homens anteriormente já estavam seguindo a Jesus, porque Jesus havia curado várias pessoas anteriormente. Mas os discípulos queriam pegar Jesus no flagra. Eles queriam atentar contra Jesus, visivelmente. Queria ver Jesus curando, queria ver Jesus fazendo ali uma transformação na vida daquele homem. Então eles montam a cilada para Jesus. Pegam aquele homem e os levam até onde Jesus estava. Mas Jesus, queridos, não olhando para os fariseus, não olhando para os saduceus, não olhando a situação de confronto, não olhando a cilada, não olhando aquilo que eles estavam tramando contra, Jesus, fitando no homem, diz, lá no versículo, deixa eu achar aqui, 3, virou a página aqui, Marcos 3, versículo 3. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Jesus ignora completamente aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Jesus ignora completamente o contexto que naquele momento tinha sido inserido contra ele. E Jesus fala para aquele homem: vem para o meio, vem para o meio. Irmãos, ali nós vemos algumas situações, eu queria destacar pelo menos 2 delas, para a gente caminhar no texto. Primeiro, é que para todos aqueles que se fazem de corpo presente, que não estão somente ligados nas coisas, nos contextos relacionados a Cristo Jesus, para aqueles que estão de corpo presente, mas a sua mente não está antenada naquilo que é relacionado a Deus, a salvação, a todo o contexto celestial relacionado à vida com Cristo Jesus. Esse coração tem que ter cuidado, porque esse coração pode ser um coração duro. E um coração duro reside ali malícia, reside maldade. A Bíblia diz aqui que no versículo 1 e 2, que de novo entrou Jesus na sinagoga. Ele já tinha entrado várias vezes na sinagoga. Já tinha entrado várias vezes. Mas o texto diz, para você entender, que Jesus mais uma vez entrou ali. E já era costume de Jesus, porque como eu disse, ele já era um local de ensino. Era um local que ele estava acostumado. Era um local de aprendizado da palavra do Senhor. Jesus era mestre, um rabino. E ele estava ali para ensinar. E ele sentava no meio e explicava as passagens que ele queria, naquele momento, explicar. Depois ali, Jesus tinha um momento de oração, de súplicas. Então já era um costume muito grande de Jesus entrar ali. E estavam observando a Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Irmãos, a sinagoga era um local de ensino da palavra. Preste atenção nisso. E tinha pessoas ali que estavam lá dentro, mas não estavam conectados com aquilo que estava sendo dito, pregado, ministrado, cantado, orado.
Pessoas que estavam ali, no seu pensamento, intentando contra o mal. Eu quero pedir desculpa à igreja, mas às vezes nós estamos com o templo aberto, que o templo é para ficar aberto, a igreja precisa receber pessoas. Mas muitas pessoas, pode ser que alguém, muitas não, perdão, pode ser que alguém entre na igreja para perceber o sistema da igreja e depois intentar contra a igreja, de fazer uma lei lá na frente que prejudique o trabalho da igreja. Porque essas pessoas têm conhecimento do mecanismo que a igreja, ainda que superficial, mas tem um conhecimento do mecanismo que a igreja gere, como que a igreja funciona. Aí entram na igreja, mas assim como os fariseus, não estão com pensamento voltados para abençoar o povo de Deus. Não estão com pensamento voltados para fazer parte do corpo de Cristo. Estão simplesmente querendo aprender o mecanismo, como que a igreja funciona, para depois lá na frente intentar contra. Veja que nós estamos falando de um ato feito agora, nesse exato momento, de leis que estão sendo feitas contra a igreja do Senhor Jesus, em comparação contra mais de 2000 anos atrás, quando Jesus foi confrontado para falar por que se justificar, por que ele estava sendo curando, por que ele estava curando. A igreja também passa por isso, queridos, no presente momento. A igreja passa por árduas perseguições. A igreja passa por pessoas com coração endurecido, que duvidam da nossa capacidade, minha e sua, de viver a vida de cristianismo. Mas será? Será que ele é cristão mesmo? Será? Será que ele serve a Deus realmente? Será? E nós somos confrontados o tempo inteiro, a todo momento, por pessoas de perto, por pessoas de longe. Nós somos confrontados. Pessoas que não estão conectadas com a palavra de Deus. Pessoas que não se preocupam com a vida de Cristo Jesus. Pessoas que não estão preocupadas com a salvação em Cristo Jesus. Mas a Bíblia dá uma palavra muito dura, que em um momento de tudo, Deus lhes pedirá conta. Irmãos, a dureza de coração torna as pessoas insensíveis. É luto. Curar o sábado é luto. Fazer o bem no dia de hoje é luto. É justo. É viável. É lícito. Fazer algo benéfico hoje para a sociedade, ou para o irmão, ou para a irmã, ou para alguém que está necessitado. E Jesus, ele nas entrelinhas responde: se não for este momento, qual será? Se não for hoje, qual será? Pessoas que não estavam preocupadas no bem do próximo. Ali estava um homem com a sua mão miúda, ressequida. Mas eles não estavam preocupados com isso. Estavam preocupados naquilo que lhes interessava, que era saber, que era ouvir de Jesus, porque ele estava fazendo aquilo. O homem, ressequido a mão, eles mesmos levaram aquele homem para lá, ele que se vire. Não estamos interessados no homem, não estamos interessados na cura deste homem. O que os fariseus estavam interessados era em confrontar com Jesus. Mas eu quero dizer para vocês também uma segunda coisa. Em um coração que Deus habita, em um coração que o Espírito Santo habita, a cura e a libertação. Oh, glória! Em um coração que Deus habita, a cura e a libertação. É por isso, queridos, que alegremente nós podemos louvar a Deus pela vida de tantas pessoas que não deixam o barco tombar, que não deixam a fraude engolir tantos segmentos, seja no legislativo, no judiciário, seja na área da saúde, seja no seu trabalho, seja onde for. Existem ali pessoas com o coração aberto, com o coração transformado, que apesar das pancadas que recebem, apesar dos questionamentos que recebem, estão ali prontos para servir. Um coração onde habita Deus, a cura e a libertação. Jesus naquele momento fala para aquele homem: vem para o meio. Não importando, como eu disse, com as coisas que estavam ao seu redor. Ele olha, se preocupa com aquele homem e fala: vem para o meio. Essa palavra de vir para o meio, vem para o meio, está dando para aquele homem dignidade. Está dando para aquele homem um renovo de vida, uma esperança, uma transformação. Está dando para aquele homem um novo recomeço, uma alegria no seu íntimo.
Porque Jesus estava chamando, vem para cá. Porque se você veio até mim, você precisa ser transformado. Vem para cá. Eu estou aqui para te curar. E diz a Bíblia que aquele homem levanta, vai até Jesus. E Jesus, antes de fazer qualquer coisa, diz a Bíblia aqui no capítulo 3, continuando aqui o questionamento de Jesus no versículo 4, capítulo 3, versículo 4, Jesus disse, então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Qual é o dia melhor para salvar a vida ou tirá-la? Tem algum momento para isso? Mas eles ficaram em silêncio. Jesus, com esta palavra, deixou os fariseus e os saduceus, aqueles que tentavam contra ele, Jesus os deixou em silêncio. Não tinham como responder. Não tinham o que responder diante dessa palavra. E no versículo 5, queridos, Jesus, olhando ao redor, a Bíblia diz que Jesus está indignado e condoído com a dureza do coração. Jesus está indignado, porque aqueles que servem têm um coração passivo. Aqueles que servem querem fazer o bem. E Jesus indignado, com um tom de voz, daqueles que estavam intentando contra, ele disse ao homem, estende a sua mão. E o homem então estendeu a mão. Viu o que aconteceu? A mão lhe foi restaurada. A mão daquele homem lhe foi restaurada. Queridos, mesmo assim, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tirariam a vida. A Bíblia deixa muito claro, por mais que a igreja trabalhe, por mais que a igreja faça, sempre terá alguém para se virar contra. Mas o que Cristo diz para mim e para você aqui, quando ele fala, vem para o meio, é para a igreja tomar uma posição. A igreja tem pessoas enfermas. A igreja tem pessoas que precisam de cura, de libertação. Pessoas que precisam de uma vida com Jesus. Pessoas que precisam ter um novo caminho, uma nova oportunidade. Pessoas que até querem mudar de vida, mas não conseguem. E Jesus fala aqui, quer mudar de vida? Quer melhorar? Quer ser uma pessoa diferente? Vem para o meio. Jesus está chamando os enfermos para si. Jesus está trazendo aquelas pessoas que sentem necessidade, está trazendo para si. Jesus busca essas pessoas, onde elas estiverem, trazendo-as e conduzindo-as para si. E essas pessoas que entendem isso, vêm até Jesus com coração alegre, feliz, porque sabem que chegando a Jesus, vão ser restauradas. E nós podemos entender que o fardo é pesado. No nosso dia a dia, o fardo é pesado. E nós carregamos um fardo de um peso, o que Cristo já levou na cruz por nós. E o que Cristo quer é que nós entreguemos esse fardo a Ele. Quer ser curado, sair do seu problema, da sua dificuldade, ainda que você seja perseguido, ainda que outras intentações venham contra você. Porque nunca vai parar. Porque a exemplo desses homens aqui, eles saíram daquele lugar, mesmo vendo que Jesus estava curando aquele homem. Eles saíram, diz ali o versículo 6, os fariseus, que assim que eles saíram, retiravam dali e já começaram a conspirar contra. Então não espere uma pacificação de pessoas em favor da igreja. O que Cristo me diz, para mim e para você, é que a igreja precisa se organizar. A igreja precisa estar lá. A igreja precisa estar nos hospitais. A igreja precisa estar no judiciário. A igreja precisa estar no legislativo. Precisam ter pessoas crentes no trabalho. Precisam de crentes empresários. Precisam de crentes na rua. Precisam de crentes na igreja. Precisam de crentes em todo lugar. A família, o povo de Deus,
precisa estar espalhado. Porque mesmo em meio à perseguição, haverá alguém que nós vamos poder estender a mão e falar: vem para o meio, vem conosco, vem cultuar a Deus, vem junto conosco servir a Jesus. É isso, queridos, que essa palavra nos diz nesta noite, preparando o nosso coração para coisas que ainda haverão de vir, e preparando o nosso coração para o dia de amanhã. Porque hoje até aqui, Deus nos deu livramento, e Ele continuará a dar. Deus nos colocou no lugar certo. Jesus estava no lugar certo. Aquele homem da mão ressequida estava no lugar certo. Foi curado. E a palavra de Deus diz que a coisa certa foi feita. Aquele homem foi curado. E maravilhados ficaram a todos que, com atenção, estavam voltados para as atitudes de Jesus. E saíram dali com seus corações transformados e confortados por mais uma obra que Jesus tinha feito. Jesus estava pronto para abençoar. E nós? Estamos prontos para abençoar como igreja? Aceitamos o desafio para abençoar? Nos juntando a uma sociedade que precisa de nós, precisa da igreja, com luta, com perseverança, coração, né? A proposta da igreja, e se a proposta da igreja é caminhar com Jesus, então é tempo de fazer o bem, sem olhar a quem, e não temos dia para fazer o bem. É lícito fazer o bem? Sim. Em que momento? A todo momento. Em que dia? A todo dia. O papel da igreja não é se calar. O papel da igreja é de ir adiante. É tempo de fazer o bem.